Mishkan. Mishkan é? Mishkan é? O que é que nós vamos encontrar nesse estudo de hoje? O que é que nós vamos ter no Mishkan? Vamos lá. Repete. Keresh. O que é o Keresh? As tábuas. O que é que nós vamos ter no Mishkan? Lerot. Hierot. Não é lê não, é ie. Hierot. Repete. Continua. Arom. Arca. O que mais vamos ter lá? Amud. As colunas. Né? Em hebraico, plural, mudot. Parochet. Divisória. Continua. Menorá. O candelabro. Shulhan. Shulhan. Mesa. Misbear. Na verdade, existe 2 Misbear. Né? Eu coloquei o segundo. Misbear Arzahav. Misbear Arzahav, que é o altar de ouro. Mas existe o Misbear que está lá fora, tá? Que é o altar de bronze. E o Massar, que é o véu. Estes são os elementos do Mishkan. Bom, vamos agora destrinchar o tabernáculo, o Mishkan. Né? Agora nós vamos fazer uma autópsia dele. Né? A primeira parte que nós vamos adentrar dentro dele é o átrio exterior, ou ainda conhecida como pátio. Tá? O que existe no pátio? O altar do holocausto, onde eram oferecidos os sacrifícios a Elohim. São 6 sacrifícios que são oferecidos, tá? E se você simplificar, tem 2 lá que são praticamente os mesmos, aí fica 5. Depois eu vou citar aí, você pode anotar. A bacia é chamado de bacia, a gente vê que o nome dela é Kior, tá? Existe no mundo judaico eu vou mostrar para você um desenho dessa Kior, tá? Existe no mundo judaico uma linha de pensamento, existe no mundo cristão outra linha de pensamento. Porque quando fala bacia, o que que você lembra? Né? Hoje não é muito usado. Né? Mas no passado, a bacia era um elemento indispensável, né, das mulheres. Né? No passado. Eu lembro-me, ainda pequeno lá, né? Como eu faço isso em casa, as moças ficam meio injuriadas. Elas falam assim, quando eu era menino lá em Barbacena, você nunca foi de Barbacena? Eu falei, não, o que eu quero dizer, naquela época a gente anda descalço, né? Só tinha um shortinho. É? Coisa de menino, né? Naquela época a gente tomava banho de bacia. Né? Esquentava a água, punha na bacia, a gente sentava na bacia e ficava lá. Né? Então eu acredito que tem muita gente que já tomou banho de bacia. Né? Muito bem. O que a gente entende ou vem à mente uma bacia? Algo aberto, né? E, teoricamente, é lá, onde o sacerdote lavavam os pés e as mãos, simbolizando a purificação para entrar no lugar santo, ou no santo lugar. Ok? A tradução ficou bacia. Então, formulou-se, a ideia de uma bacia. Se você observar, né? Você imagina e coloca uma bacia daquela. Aí eu vou te fazer uma pergunta até simples. O primeiro sacerdote foi lá e lavou os pés, joia. Aí veio o segundo. Terceiro. Meu irmão, não é lavar os pés só. O texto está dizendo, lavava o quê? Mas como é que eu lavo as mãos e os pés no mesmo local?
Final da história, eu estou lavando ou eu estou... Vocês entenderam? A ideia cristã é aquilo ali, ó. Né? Eu até pus do lado ali, né? A gente já viu isso lá atrás. Olha lá. Aliás, não, isso aí você não tinha visto ainda não. Eu coloquei ali a medida, porque ali eu peguei a cortina externa, olha lá. Essa cortina externa, aqui, ó. Né? Aí estão as colunas. Daqui a pouquinho eu vou te falar um pouquinho mais. Tá? E entre uma coluna e outra, o espaço era esse aí, ó. 5 cúbitos entre colunas, ou seja, aproximadamente 2,5 metros. Entendido? Então, essa era o espaçamento aí, ó, entre as colunas. Tá joia? Deixa eu pegar um pouquinho agora sobre essas colunas. Amudim, se você quiser anotar, colunas. Amud, singular, coluna. O que existia nessa cerca externa do tabernáculo? Eu pus aqui os elementos que existem aí fora. Você tem o amud, que é a coluna. Você tem quelá, que é a rede. Tá? Você tem hashuk, que é um cerco. Né? Você tem o adam, que é a base. Repete comigo. Adam. Com N. Entendeu? Né? Porque tem o Adam, que é humanidade, ou homem. Né? Adam com N, olha lá. Faço confusão, não. Você tem o Vav. Vav é o capitel, né? É o que faz a ligação. Vav. Né? E o Vav, a gente traduz também Vav como prego. Tá? E é interessante que Vav é uma letra hebraica. Né? Existe até um segredo sobre o nome Yeshua, revelado pelas letras hebraicas, né? Inclusive existe lá no meio um Vav, né? Prego. Você tem o Tabat Meroshet, tá? Meroshet em hebraico é bronze. Então você tem o Misbeah Arroshet, tá? Que é o altar de bronze. Condes, que são o suporte, e metar, que é o fio, os fios que amarravam isso aí, ok? Aqui, ó, eu ampliar, tá? Coluna para a cortina do tabernáculo, montado na base, tá? Total, 5 colunas. Lembra de qual que era a distância de uma para a outra? 2,5 metros, né? A altura, 10 côvados. Largura, 0,5, né? Meio côvado. Profundidade, meio côvado. Né? Pergunto para você, quanto que dá 10 côvados? Aproximadamente 5 metros. Então a coluna tinha aproximadamente de altura 5 metros. Aqui nós devemos ter, só para você ter noção, uns 4 metros de altura. Né? Por isso que eu falei que aqueles desenhos que se formam, né, que se faz, aquilo é só para ter noção. Aquilo não é preciso. Tá? Quando você vai dimensionando certinho, né, ou pegando a dimensão certa, aí você entende. 5 metros. Aí tem a base, né, aqui está no cantinho, aí, ó, a base onde era encaixado a coluna, né? Aí uma vista por cima dela. Ok? A base dessas colunas era feita de bronze. Presta atenção que aqui há uma coisa interessante. Está até aqui do lado, né? Aqui, ó. Base de bronze ou cobre, porque o texto, às vezes, a tradução. Né? Pergunto. Do lado de fora, a coluna é feita de... A base é feita de bronze. Do lado de dentro, a base é feita de... Alguém me ajuda? Prata.
Prata. Ok? Lado de fora, bronze. Agora presta atenção que coisa interessante. A base, ela está em contato com o quê? Com terra. Na verdade, lá, pode chamar de terra, ou areia, né? Deserto. Mas considera, terra, tá. Mas essa base, ela está em que local? Não, que local no tabernáculo? Externo. Parte externa. Olha que coisa interessante. A parte externa está falando de bronze. Bronze é um metal, né? Depois nós vamos pegar aqui um pouquinho sobre alguns elementos. Você vai entender um pouquinho melhor sobre os elementos. Aguenta aí um tiquinho. Mas ele é um metal mais simples. Vocês viram lá a questão dos preços? Bem mais baratinho. Olha que coisa interessante. A parte externa, todo mundo tem contato com ela, não tem? Qualquer pessoa que estiver passando lá fora está em contato com ela. É de bronze. Agora, se você já entrou no reino, no mundo, você tem acesso a quê? Captou a mensagem? No mundo, você tem acesso a quê? Partindo do eterno. É aquilo que ele dá para todo mundo. Igual, todo mundo. Mas é riqueza? Não. Mas para quem entra no reino? Quem entrou para o reino? Ele vai ter contato com algo melhor. Nós vamos chegar lá. As tábuas era de madeira, mas ela era revestida de ouro. Era posto, nós vamos chegar depois, nós vamos entender isso melhor. Era posto sobre bases de prata. Não é qualquer um mais agora que tem acesso. E a prata vai significar alguma coisa também. Aguenta aí. Né? Mas só pegando um ganchinho. Essa parte externa. Quem tem acesso a ela? Todo mundo pode ter acesso. Qual que é o valor? Irmã, a palavra eterno, do eterno é linda. É claro que a gente lê a palavra quando você não tem, né, não tem conhecimento. Você lê como lê. Olha aqui o que está escrito num texto. Amados, agora nós somos filhos. Agora nós somos filhos. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. E ainda não é manifesto. Você está do lado de fora, você ainda não entrou no reino. O que você tem acesso? Quase nada. Muito bem, quase nada. É aquelas bênçãos que vêm para todo mundo. Está na Bíblia. Ele abençoa todos de igual forma. Justo, ímpio. É bênção. Mas qual que é o valor dessa bênção? Muito pouco. A gente poderia usar até uma outra expressão que seria migalhas. Isso é migalhas. O que tem dentro? Riqueza. Tem coisa muito melhor dentro. Mas lá dentro não é para qualquer um. Não, mas o Kinder Ovo não é surpresa, né? Aqui a gente já tem revelado. Vamos caminhar. Pátio. Ali Moshe colocou o grande altar de cobre, ou bronze, né? Sobre o qual haveria de ser oferecido todos os sacrifícios de animais. Elohim também explicou a Moshe exatamente como construir cada um dos objetos do tabernáculo. Começou por explicar-lhe sobre a arca, pois era o recipiente mais sagrado do tabernáculo. Bom, aqui nós temos, eu disse para você que são, né, só para ilustrar, né, só para você ter uma posição, né, onde que está ali estaria o altar. Observa que na entrada você depara direto com o altar, está vendo? Meu irmão, quando você entra para dimensões, que você vai entrar para uma dimensão nova com o eterno, primeiro local que você tem que passar é no... E se você pular o altar?
Né? Isso aqui, ó, isso é uma foto mesmo, tá? É uma foto real. Isso aqui não é uma um desenho, não. Isso aqui é um tabernáculo, é uma réplica, na verdade, do tabernáculo que existe lá em Israel, no deserto lá, né? E fizeram lá, só para, né, ilustrar, só para você ter uma noção aí da coisa. Tudo bem? Agora vamos entrar nos detalhes, agora que o negócio começa a ficar bom. Entramos, passamos pela cortina lá de fora. Primeiro passo nosso é o Mizbeach. Altar. Anota isso aí, ó. Mizbeach, em hebraico. Tá? O que significa Mizbeach? O Mizbeach, ele significa, ele é as iniciais de 4 palavras. Primeira, Mehilá. Repete. Perdão. Mehilá. Perdão. Zehut. Mérito. Brahá. Bênção. E Chaim. Vida. Então, o que é o Mizbeach? Mizbeach fala de 4 coisas. O quê? Perdão, mérito, bênção e vida. Meu irmão, quais são os elementos do Mizbeach? Tá? Kerem, que é o chifre. Karkov, que é a volta ao redor do altar. Haritz, que é a saliência. Bad, as varas para carregar esse altar. Tabaat, a argola. Mirbar, uma grade. Yesod, base. Yesod, repete comigo. Base. Yesod. Lembrou de alguma coisa? Lembrou do Naetzhai, o segundo portal? Segunda dimensão? Yesod. Aí ele aí. Base. E Keber, que é a rampa. Pergunto. O Mizbeach, ele está logo na entrada. Meu irmão, dá para entrar para mais algum lugar sem construir, sem passar pela base. Deixa eu te falar uma coisa. Está entendendo por que muitos não caminham? Muitos começam, entre aspas, aceita. A irmã tinha até feito a pergunta. Aceitou, já está pronto? Não. Mas aceitou e morreu. Ainda depende de como aceitou. Aí é o eterno, não vamos, não é nós, né? Só o eterno. Mas, aceitou, vai caminhar? Vai. Né? Entrou, passou pelo caminho. Próximo passo. Mizbeach. Bom, pronto? Quando eu passo pelo Mizbeach, olha o que o Eterno ordenou. Vamos pegar o texto. Farás um altar de madeira deve ser quadrado. Os sacrifícios eram oferecidos sobre este altar, pois por isso era chamado de altar de sacrifício, de Olã. Também era denominado esses outros nomes ele recebia. Altar de cobre ou de bronze, pois era recoberto de cobre. Altar da terra. Por que altar da terra? Pois era construído sendo oco por dentro e devia ser enchido de terra sempre que o povo de Israel acampava. Altar exterior, pois estava localizado no pátio do tabernáculo, ou na parte externa. Então ele é chamado também altar exterior. Tem o outro que a gente vai ver na frente, que é o interior. Tá certo? Como podemos observar,
havia vários tipos de sacrifício com interligação entre eles. Entretanto, podemos classificá-los da seguinte maneira. Repete comigo. Primeiro, sacrifício de ação de graças. Nome dele em hebraico. Todá Zivrei. Tá? Ação de graças. Todá Zivrei. Segundo, sacrifício de elevação, ou olã, né? Olote, porque é plural, tá bom? Sacrifícios. Terceiro, sacrifício de exaltação, olã, uzervahim, tá? Agora, presta atenção, o sacrifício de elevação e de exaltação é praticamente o mesmo, tá? Por isso que eu disse que são 6, mas simplifica, fica 5. Mas em hebraico tem 2 nomes. Quarto, repete comigo, minhá. Minhá é manjares. Minhá também é o sacrifício da tarde. Minhá, sacrifício da tarde. Oferta de quinto, Neser. Li. E sexto, ou ainda quinto, sacrifício de expiação, olã, korbanô, né? Korban, olã, korban, ou korbanot, plural, tá? Esse sacrifício de expiações, ok? Então, no altar, esse altar iam esses sacrifícios aí, amém? Pergunta? A ideia de libação é algo que você oferece como você tivesse assim, estou feliz, estou alegre, vou dar uma, né, como nossa mão, como se fosse um presente, né? Pode ser chamado ainda de sacrifício pacífico, para você, pode ser um sacrifício, pode ser chamado pacífico, que é para você ficar aí, né? Estou feliz, estou alegre, aí vou dar para o Eterno uma oferta. Não. Aqui, depois nós vamos ver um pouquinho mais, mas aqui tem sacrifício desse que você come, junto com o corre. Tem sacrifício desse que é só ele que come. Tem sacrifício que é queimado, todo queimado. Por exemplo, o olã, sacrifício olã, né, ou aí tá de exaltação, ele é totalmente queimado, né? Então você imola o sacrifício, põe no altar, queima ele todo. Inclusive, por isso que eu disse que essa elevação, né, é algo que você faz para se elevar, para se aproximar do Eterno. E aí uma pergunta. O sacrifício de exaltação de olã, o sacrifício que te aproxima do Eterno, ele é todo queimado, beleza. O que sobra dele? Pergunto. Espera aí, o que te exalta, o que te aproxima do Eterno, passa pelo altar e sobra o que dele? Cinza. Lembra que eu disse aqui que o fundamento, que fundamento. O que é o fundamento? Como é que você estabelece um fundamento para você caminhar? Passando pelo altar. Passando pelo altar. Se você é ofertado, que até o Rabino Shaul falou isso, capítulo 12 de Romim. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos como olã. Olã. O que é um olã? Sacrifício que é todo queimado. Passei no altar, o que sobrou? Nada, sobra cinza. Irmão, primeiro passo, o fundamento, a fundação que você entrou no reino, a fundação que você tem que construir é cinza. Você passa no altar, sobrou o quê? Cinza.
Meu irmão, você quer chegar mais a algum lugar com o Eterno? Como é que você apresenta diante dele? Você vai apresentar como cinza. Quem é você? Está entendendo por que um moço caminhando aqui na terra, chamado Abraham, o Eterno chegou e falou: vem cá, meu amigo, anda na minha. E aí, esse moço começa a caminhar, aí você chega lá na frente e vira e fala assim: porque eu sou, né? Ou eu não passo de pó e cinza. Captou? Entendeu o segredo? Fundação para caminhar, para ir mais além. Cinza, virar cinza. O camarada não passou no altar. O que está caminhando lá para dentro? Carne. Não tem sacrifício. Você não encontra sacrifício nele. Ele não passou no altar. Como que vai para... Meu irmão, nós já vamos chegar lá num lugar mais a fundo. Como é que chega? Nunca. Nunca. Volta. Vamos pegar mais um. Senhor, rogo-te que me mostres a tua kevod. Sobe aí. Sobe aí. Aí lá na frente você lê, quem é Moshe? Cinza. Quem é Moshe? Está lá no texto. O homem mais humilde da terra. Cinza. Tem fundação? Criou fundação? Meu irmão, como é que você cria fundação para caminhar com o Eterno? Passando no Misbeá, no altar. O que desce do altar? Sobe carne, mas o que desce? Cinza. O que sai do altar? Cinza. Entenderam isso? Captou isso? Eu até outro dia eu falei aqui, num outro contexto, eu falei: irmão, tem uns altares por aí que eles chamam, né? Isso aqui de altar. Ah, altar. E está cheio de carne no altar. Cheio de pecado no altar. E no contexto da atualidade, carne cheia de enxertada de papelão. Mas é a realidade que a gente vive. Sobe, né? Eu ouvi um testemunho de uma pessoa que foi convidado para pregar num lugar, aí chegou lá daquele jeito, né? Subiu lá para o altar daquele jeito, né? Porque eu sou o pregador da noite, porque isso, e foi nada. Aí desceu do altar, né? Achei que o Senhor ia fazer alguma coisa, não fez nada. Aí chegou alguém, bateu no ombro dele e falou assim: ó, se você tivesse subido do jeito que você está descendo, você tinha descido do jeito que você subiu. Né? E tem mais, né? Subimos para o altar. Quem vai manifestar? Quem tem que aparecer? O Eterno. Nós já vimos aí que o Rabino Shaul nos deu uma ordem, que nós devemos apresentar os nossos como Olã, vivo. E aí o texto, que é o vosso culto. O que é culto racional? Não é aquele trem que você vai para a igreja, meu irmão, chega lá, entra em transe, joga banco para cima, dá pirueta, não existe isso na Bíblia, não. Isso não é culto bíblico, não. Porque às vezes você vê isso por aí, né? Teve um lugar que eu participei um certo dia com alguém, aí eu parei, estou vendo aquilo, aí eu perguntei para ele: não, o que é isso? Não, porque os irmãos estão no mistério. Eu falei: pois é, mas tu acha que esse negócio é mistério até para o Eterno.
Fui no outro dia no monte com a outra turma. Cheguei lá, tá uma pessoa agarrada na árvore lá. Perguntei, irmão, o que é aquilo? É o mistério da lagartixa. Aí tem uma outra que está assim. Falei, irmão, o que é isso? Mistério da borboleta. Falei, irmão, é mistério demais para minha cabeça. Fui orar com outro pastor no monte. E o monte lá era mais ou menos, imagina esse púlpito aqui reto. Mas imagine um local. Imagine. E exatamente isso aqui. O monte caminhava assim e de repente eu fazia isso aqui. Só que isso aqui dava mais ou menos, vou falar pouco, uns 500 metros. Lá em Igarapé. E a gente foi de dia, então deu para ver. Né? Aí chegamos lá e olhamos. Dá para você pular de asa delta, dá para você. Acho que até de paraquedas você pula lá. Não, é sério. Se pegar um vento lá. E aí o pastor falou comigo, aqui tá bom para os irmãos entrar no mistério, né? Não vai achar nada depois. Cadê o irmão? Entrou no mistério, sumiu aí. Foi arrebatado. Lá em Igarapé, irmão, no lugar entendeu? Vamos lá, vamos continuar. Olha para você ver que você tem, aqui já tem um desenho mais próximo, né, do Misbear. Então você observa, inclusive nessa imagem do lado direito, você vê lá a grade, olha lá, né, que é o Yesod, né? Ali você colocava. Por quê? Porque tinha sacrifício que era posto sobre o altar e tinha sacrifício que era posto debaixo, né, na parte baixa do altar. Tá? Não vou me ater a isso, até porque o nosso tempo também, né? Esse aí é um desenho bem próximo do que seria realmente o altar. É evidente que esse altar aí, ele foi reconstruído depois lá no templo. Tá joia? Olha aí para você ver, né, um altar, o misbear do templo. Né? Então você observa que o misbear do templo ele é enorme. Né? Lá do Mishkan, né? Bem menor que isso aí. Né? Na verdade, ele tem aproximadamente 2 metros e pouquinho. Pensa. 2 traços decorativos circundavam o altar. Um era renda de cobre atada a este, a outra era uma borda entalhada na parede do altar. A renda dividia o altar ao meio, sendo primordial para o seu funcionamento, pois sangue de algumas oferendas devia ser colocado na metade inferior do altar. Já mencionei isso, né? Enquanto de outros na metade superior, tá? Então tá aí aqui, ó, uma imagem melhorzinha, né? Benção? Olha lá, a grade, né? Deixa eu já começar a te dar alguns mistérios sobre. Pronto? Mais alguns, né? Milagres do altar. Elohim ordenou a Moshe: um fogo deve arder sobre o altar. Mestre do universo, disse Moshe: o fogo não derreterá a camada de cobre? E então queimará o altar, que é feito de madeira? Estas regras podem ser verdadeiras no mundo? Respondeu-lhe Elohim: mas não se aplicam em meu reino. Reflita, nas esferas celestiais os anjos de fogo vivem na proximidade dos depósitos de neve e granizo. Né? Isso aqui é isso é uma outra conversa para um outro dia. Né? Isso aqui faz parte das dimensões celestiais. Contudo, nenhum prejudica o outro. Enquanto você estava no céu, andou através de compartimentos de fogo, e minhas hostes celestiais queriam te queimar, e não obstante você nem se chamuscou. Eu lhes asseguro que apesar do fogo constante do altar, não será afetado. Meu irmão, o fogo ardia continuamente sobre o altar. E o bronze do altar não derretia. Amém? A grade, aquela grade, tem uma grade aí, ó.
Aí. Você imagine fogo direto nisso. Não era para derreter, não? Se é derretido que faz a chapa. Não. Quem acendeu o fogo? O Eterno. Quem manteria o fogo aceso? Os sacerdotes. Entendido? Daqui a pouco nós vamos ver qual fogo que o Eterno iria manter aceso. Não, mas esse não. Esse eles teriam que mantê-lo aceso continuamente. Tá certo? O fogo, Vaikra 6, se não me falha a memória. O fogo arderá, não se... esse altar aí. Para manter o fogo continuamente aceso, ordenança do Eterno, colocava-se madeira? Madeira. Né? E tinha madeiras específicas, que ia para o altar também. Não era qualquer madeira, não. Tá? Um detalhe interessante. Nosso tempo é pouco para a gente entrar em muito detalhe. Mas, se você pegar no mundo natural, você põe fogo na madeira, vai manter o altar aceso, e em cima do altar o que está escrito? O que está posto? Sacrifício. O sacrifício da madeira vai juntar, a cinza da madeira vai juntar com a cinza do sacrifício em cima. Ok? Benção? Benção. Agora uma pergunta que eu faço é, biblicamente falando, o que a madeira representa? A gente vai ver depois, mais na frente, num outro momento, né, vamos até entender que a madeira está falando de quem? De nós. E uma coisa interessante, olha para você ver que coisa linda também. Nós vamos ser usados depois numa outra tábua, que ela é feita de madeira de versão cetim, né? Tem outro nome aí também para essa madeira, mas é uma das piores madeiras que tem para trabalhar. Torta, tinha muito nó. Captou? Nós vamos chegar aí. Caminhamos. Primeiro, então observou o milagre que acontecia no altar? Fogo continuamente aceso e não derretia, não queimava, não derretia o bronze. O altar, ele é revestido, né? Não queimava nada. Quando o acampamento levantava, como que o fogo permanecia aceso ou não permanecia aceso? Eles tinham um compartimento que eles pegavam aquele fogo, colocavam dentro dele para transportar aquele fogo. Aí depois, montava o acampamento, pegava daquele fogo, voltava. Entendeu? É por aí. Havia mais 2 milagres que ocorriam com relação ao altar. Apesar de estar localizado no pátio do tabernáculo, o céu aberto, a chuva nunca extinguiu o fogo. Além disso, a coluna de fumaça que se desprendia dele subia ao céu, na forma de uma coluna perfeitamente ereta, não era dispersada pelo vento. Benção? Agora volto de novo. Eu disse para você que o Misbeá é um altar, é um portal, e ele fala do segundo nível, que a gente falou, considerando os 10, segundo nível. Como é que é o nome dele? Que está na grade. Yesod. Que significa? Fundação. Amém? Presta atenção. Quando você estabelece um fundamento, uma fundação, essa fundação, ela vai passar por qualquer situação adversa. Chuva lembra o quê? Bênção, em algum aspecto, ou maldição em outros. Né? Quando fala de chuva, está falando de intempéries da vida. Quando você, meu irmão, entra no reino, passa pelo altar, estabeleceu fundação, estabeleceu fundamento, não tem tempo. Entendeu? Eu estou passando uma tempestade, vou desviar. Nada.
Ah, vento, tempestade. Ah, o vento está soprando o contrário. E daí? Vamos caminhar. Aonde que eu estabeleci o meu fundamento? Entendeu? Ah, eu quero desviar. Ah, então você não passou no altar? O altar é a fundação. Quando você faz fundação, faz a sua fundação, seu fundamento, passando no altar, o que sobrou de você? E cinza fala alguma coisa? Reclama? Murmura? Desvia? Cinza é conduzida. Né? Não vamos entrar nesse detalhe não, mas a cinza aqui, se você observar, o texto vai dizer que ela era pegada, levada para um lugar fora do acampamento, mas era um lugar santo. Olha que coisa linda. Caminha? Eu fiz aqui uma ilustração só para você ver, né? A coluna né? Subindo como incenso agradável ao Eterno, né? Diga aí, teu irmão, o seu olã, a chuva não apaga, o vento não vai deixar de chegar nas narinas do Eterno. Entendeu? Né? Eu tinha dito isso aí, ó. O que o altar simboliza, você já até fez essa anotação. Irmão, só um comentário. Todos os dias os sacerdotes rodeavam o altar, uma vez. Tá? Quando chegava na festa de Sukkot, que no 8º dia da festa, ele é chamado de, olha lá, Hoshana Rabbah, tá? Hoshana Rabbah quer dizer a grande hosana, né? O grande louvor. Nesse dia o altar era circuncidado, né? Circulava-se ao redor dele 7 vezes, ok? Só que lá no tempo de Yeshua, né, que é até mencionado isso, lá eles estão circulando o altar de qual lugar? Do templo. Lembra aquele desenhozinho lá? Aquele enorme, né? E era uma procissão de sacerdotes. Iam lá no tanque, chegavam água, traziam naquela procissão, derramavam no altar. Entendeu? E aí, no Hoshana Rabbah, que era no 8º dia da festa, né, o último dia da festa, eles faziam isso 7 vezes, né, na festa de... Né? E uma coisa que eles clamavam, olha lá, está lá no Salmo, se não me falha a memória, 118, né? Ana Hashem, ou Ana Adonai, Oshia Na, Ana Hashem, Atzilihana. O que significa isso? Né? Aná, por favor, né? Hashem, Oshiana, salva-nos, por favor. Né? Nós te imploramos. Né? Aná, Hashem, Atzilihana, por favor, Adonai, nos faz prosperar. Né? Esse era o clamor que faziam durante o circuncidar o altar. Amém? Gente, nós ainda não entramos em muito detalhe, então vamos dar tempo de entrar também. Mas olha que coisa interessante. Ao redor do altar, qual que era o clamor? Salva-nos, Eterno. Por favor, salva-nos. Faz-nos prosperar. Agora eu vou te fazer uma pergunta de novo. Você passou, entrou por Yeshua, chegou no altar. Pulou ele? Pode pular ele? Ah, mas você tem que circular o altar? Circula o altar. Se não for a festa, circula ele uma vez. Qual que é o clamor? Salva-nos. E nos faz prosperar. Salva-nos e nos prospera. Presta atenção, que isso é muito lindo. Primeira coisa, salva-nos. Eu preciso subir no altar. Não é só circular ele e falar para o Eterno, me salva. Me salva de quê? Me salva primeiro de quem? De mim mesmo. Agora, meu irmão, eu vou abrir um parênteses aqui, nós vimos que tinha 5 sacrifícios, não é? Dos sacrifícios, existe um sacrifício que ele é chamado de sacrifício de pecado.
E é esse sacrifício que Yeshua assumiu em nosso lugar. É só esse. Os outros não. Entendido? Agora presta atenção, você chegou no altar, você vai subir para o altar. Aí você faz o quê? O que você vai clamar lá? Salmo. Aí o que Yeshua faz? Vem cá, fica aqui de lado. Deixa que eu subo no altar, no seu. Captou aí? Só que o judeu que não conhece Yeshua, ele ainda está perdido nisso. Você que já tem Yeshua, é claro que agora você está tendo até entendimento, né? Porque se você também não tem entendimento, fica na mesma. Se não sabe disso, né? Caminhemos. Benção? O templo sagrado em Jerusalém ficava no monte Moriá. Elohim fez com que o altar de cobre ficasse num local muito especial, sobre aquela montanha. Foi construído exatamente no mesmo local do qual Elohim pegou a terra, com a qual criou o primeiro. Lembra que no altar tinha que encher de terra? Você acha que era à toa que punha terra no altar? Para depois pôr o sacrifício, a imolação em cima? Olha o Adão aí, ó, sendo representado. Olha o Adão recebendo perdão pelo sangue. E agora eu vou te falar mais um detalhe. Aliás, já até mencionei isso antes. Quando os ossos de Adão foram levados para o Monte Moriá, enterrado lá, por quê? Seria posteriormente o altar do sacrifício. Olha o sacrifício aí. Amém? E é nessa cadeia de montanhas também, que é o Monte Moriá, não é uma montanha só, é várias, né? É um conjunto, na verdade, que Yeshua foi. Captou? Caminha. Adão, onde a humanidade ofereceu o seu primeiro sacrifício através de Caim e Abel. Noa construiu um altar após o dilúvio. Abraão atou Isaac com a intenção de sacrificar seu filho ao Todo-Poderoso. Tudo isso aconteceu no mesmo lugar. Baruch Hashem? Eu peguei aqui só uma fotinha, uma imagem aí do que, só para você ter uma noção, né, da dimensão do tabernáculo, não, do templo, né? Agora já é o templo. Benção? Talvez um outro dia a gente estude esse aí. Caminhemos. Repete comigo, Kior. Eu disse para você que, olha lá, né, no mundo cristão eles criaram a ideia da bacia. E aquela bacia ali tem dois detalhes, né? Não, ali é uma parte é para lavar a mão, outra é para o pé. Boa, né? Mas, ó, no mundo judaico é essa do lado esquerdo aqui, ó. Assim seria a chamada, o Kior. Se você observar, ele tem lá do lado umas torneiras, né? Então ele era enchido de água e ali você lava realmente, né? Lava os pés, lava as mãos, né? Para poder adentrar para o lugar. Elohim ordenou que uma grande pia especial de cobre com bicos, Kior, fosse construído e colocado no pátio do tabernáculo, entre o Ohel Moed, Kodesh, e o altar exterior. Esse lavatório era enchido com água a cada manhã, para que os Kohanim pudessem abluir suas mãos e seus pés, antes de iniciar o serviço divino. Por que Elohim ordenou aos Kohanim que lavassem mãos e pés antes de iniciar o seu trabalho no santuário? Pergunte ao seu irmão aí, por quê? Vê se ele te responde. Vamos então. Será que não era necessário santificar também o resto do corpo? O corpo dos Kohanim já se tornava sagrado ao vestirem suas roupas sacerdotais. Só sobrava pés e mãos. Então a roupa santifica. Presta atenção nisso aí. Irmão, dependendo da roupa que você veste, você é santo. Dependendo da roupa que você veste, você é profano. Fica aí, né, para nós.
A roupa me santifica. Ou a roupa me profana. E agora, né, eu vou adiantar, que isso está lá na frente. Propósito do eterno, o espelho do Mishkan, do tabernáculo, ele é um espelho em nós. Propósito, quando o eterno mostra o tabernáculo, revela o tabernáculo para nós, é que a gente trouxesse isso para nós. E isso fosse aplicado em nós. Por isso que o Rabino Shaul lá na frente vai dizer: vós sois Mishkan de Adonai. E aí agora nós vamos entender que em nós, não vou me ater a isso também, que isso é uma outra conversa, mas em nós há portais. Há portais em nós para alcançarmos coisas. Vai orando. Rabino, com essa similaridade aí a gente entende o porquê das coisas mais valiosas coberta? Sim. Nós vamos chegar aí na cobertura que você vai entender até mais. Segunda parte do Mishkan era menos sagrada que o Santo dos Santos, né? Era um lugar santo. Chamava-se Kodesh. Aqui ficava a mesa, a menorá, o altar de incenso. As duas seções juntas eram denominadas de Ohel Moed. Ohel Moed. O que tinha nele? O altar do incenso, localizado no lado oposto à entrada, no fundo, pouco antes do véu, que separava do Santo dos Santos. Era usado para se queimar incenso pela manhã e à tarde pelos Kohanim. Mesa dos pães da proposição ficava logo à direita da entrada. Tinha esse nome, pois todo o Shabat era colocado 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel, em cima dele. Depois nós vamos entender isso melhor. Candelabro de ouro, né, ou menorá. À esquerda da entrada, com 7 haces, era diariamente enchido com melhor azeite pelos Kohanim, para que ele nunca se apagasse, somente enquanto estava sendo levado. Vamos lá. O Mishkan, ele tem esse compartimento chamado Ohel Moed, e você vai observar aqui agora, ele está desnudado, vamos dizer assim, né? O que eu tenho aqui? As paredes, olha bem. Ok? Ó. Essa representação está bem próxima, né? Porque a gente viu que tinha um tamanho, uma altura de 5 metros. Olha lá, ali está mais ou menos, né? Lembramos, você tem na entrada dele 5 colunas. Deixa eu só voltar um pouquinho. A gente falou aqui no finalzinho que tem entre o altar, Misbear, e esse Ohel Moed, o quê? Entre os dois, o que havia? Foi a última. A pia, né? O Kio. Bom, para eu sair do altar e entrar aí para dentro, o que eu passo? Tenho que passar Não, já passei no altar. Agora vou caminhar mais para dentro. Aonde que eu passo? Na lavagem das mãos. Presta atenção, eu já disse aqui que a palavra ela é linda. E quando você entende dentro de um contexto, você entende ela. Existe um texto que diz assim: levantando mãos santas. O que é mão santa? Que já passou pela pia. Então eu entro para dentro do santuário e vou erguer mãos lavadas. Quer ver agora outro texto? Que está no livro de Salmos. Quem habitará? Olha lá o tabernáculo. Quem vai habitar? Aí ele diz assim: aquele que é limpo de... Tem as mãos limpas. Captou? Está entrando? Nós vamos entrar para dentro agora, do santuário. Agora é santuário. Eu quero habitar no santuário. Vamos, tem que passar, tem que lavar as mãos. O que é mão limpa? Mãos santificadas.
Tem muita coisa, né? Eu disse que o nosso tempo é até pouco, mas tem muita coisa até para a gente falar de mãos. Olha que coisa interessante. Com as mãos, o que a gente faz? Brahá. Recita a bênção. E antes da gente recitar outras bênçãos, a gente recita uma bênção sobre as mãos. Não é? Recitamos a bênção sobre as mãos. Lavamos as mãos. Agora vamos recitar outras brahot. E com mãos limpas, pegamos alimentos e recitamos brahá. Ou brahot, né? Bênçãos. Pergunto. Imagine você com essas mãos limpas, trazendo para o santuário coisas imundas. Lembra que você é santificado? Você lá atrás já passou no altar, sobrou o quê? Você está dentro, a dimensão que você está chama o quê? Que você entrou lá na porta. Qual que foi a dimensão que você entrou? Como é que a gente chamou ela lá atrás? Malhut, ou reino. Você está no reino de quem? Ué, como é que você está no reino do Eterno e vai contra o que ele fala? Como é que você está no reino do Eterno? Ele diz para você, você é tabernáculo, aí você traz para o altar do tabernáculo imundo. Ah não, Jesus santificou. Deixa de ser hipócrita. Santificou o quê? Olha aí a palavra. Aliás, e como que ele santifica? Ele vai contra a palavra do Eterno? Então tem errado aí nessas conversas. Vós sois, Rabino Shaul falando. O quê? Mishkan. De quem? Do Eterno. O Ruach, nós vamos chegar agora, né? Nós vamos chegar aí dentro agora no Ruach. O Ruach, o quê? Habita. Ele não passa não. Porque tem muito crente que recebe visita. Não, hoje o culto foi uma bênção. Deus nos visitou. Irmão, eu tinha uma birra. Eu tinha uma giriza de uma musiquinha que inventaram. Aquilo me irritava de uma maneira, só de escutar. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Ô irmão, vai converter? Marquei encontro? Eu sou templo, eu sou tabernáculo. Ele habita em mim, Ele está em mim. Eu não marco encontro com Ele, não. Eu vivo com Ele. É por isso que a nossa vida, como um judeu que serve o Eterno, a nossa vida é constantemente adoração. Estou comendo, adorando, estou dormindo, adorando, estou deitando, adorando, porque Ele habita em mim. É por isso que na hora que eu vou comer, opa, o tabernáculo é santo. Posso pôr imundo nele? O Rua santo habita. Agora, o Rua será que vai habitar em templo imundo? Pensa nisso. Vamos caminhar. Para entrar aqui dentro tem que estar lavado, lembra? Mas aqui interessante que Yeshua disse, esse portal agora, dimensionando em 3, esse segundo portal ali, ó, ele é chamado de verdade. Não pus aqui não, né? Podia ter posto. A palavra emet, ela origina-se de 3 palavras, assim como misbear, emet também. Emet, eu tenho caixão. Emet, eu tenho mortalha. E emet, eu tenho morte. Qual é a verdade? A verdade é que todos morrem, serão preparados e vão ser postos em um caixão. Essa é a verdade. Então é o seguinte, quando você entrar ali para dentro, ou for querer entrar ali para dentro, você vai passar pela emet, pela verdade. Agora a pergunta. Num outro contexto, a verdade também na Bíblia é a palavra. Yeshua falou isso. Santifica-os na a tua
Mas santificar não é lavar? A gente saiu do altar, passou aonde? Na lavagem. Pega a palavra. Fui lavado pela? Yeshua falando para os discípulos. Está vendo? Ah, é lindo. Ó. Se você entende a coisa, você vai vendo, entendendo a Bíblia. Aí Yeshua falando para os discípulos. Vós já estáis lavados pela que eu vos tenho? Ah, mestre, não lava só o pé não, lava tudo. Vocês já estão limpos. Só preciso lavar os pés. Entenderam? Ah, o tabernáculo. Já estou limpo, já passei, já estou santificado, já vesti-me. Tá, vou lavar somente as mãos. Estou lavado. Lavado pela palavra. Verdade, santificado na verdade. Agora eu vou entrar para o tabernáculo, para o Ohel Moed. Benção? Tábuas. As tábuas que constituíam as paredes do tabernáculo. Olha para o teu irmão e pergunte, tábua. De onde? Aonde que tem tábua? Lá fora tem tábua? Lá fora tem cortinas com colunas. Não tem tábua. Se você procurar tábua lá fora, você não vai encontrar tábua. Ela existe até, mas você não vai ser vista. Porque ela está no Misbear. Ela está revestida de cobre. Não tem. Né? Mas aqui dentro, vai ter tábua? Vai. Então vamos lá. As tábuas do tabernáculo eram de madeira de acácia, ou outra versão está cetim. Tá? Cada tábua foi folheada a ouro. Irmão, a madeira de cetim, a madeira de acácia, fala de nós, seres humanos. Lembra que eu disse para você que você passou pelo altar, você caminhou mais um pouquinho, foi lavado, e agora você vai entrar para uma dimensão maior. Deixa eu voltar aqui atrás. Vou te mostrar uma coisa aqui. O que tem aqui dentro? Olha lá. Tiferet. Ok? Agora presta atenção. Você lembra que para entrar nesse compartimento aí, são quantas colunas? Eu não vou me ater nisso também não, porque senão eu saio do estudo. Mas, quantas colunas? 5, não é? Eu vou pegar aqui do lado, ó, do lado. Gevurá. Gevurá, a palavra Gevurá, ela traz a ideia de poder, de glória, tá? Hesed, misericórdia. Hod, glória. Netzach, no meio. Tiferet, beleza. Amém? Não vou me ater nisso. Mas vou pegar só um pouquinho dessa aqui. O que você tem no centro agora? A, uma, B, tá. Deixa eu voltar para lá. Volta. Aqui. Vamos entrar aqui para dentro. Quantas colunas tem lá? 5. Eu disse que 5 fala da Torá, não é? Você vai ter que passar pela Torá para entrar aí para dentro. Mas eu já tenho uma palavra. Que palavra que você tem? Joga a Torá fora. Você entra aí para dentro? Caminha mais um tiquinho. As tábuas eram unidas por uma fileira superior e inferior de vigas transversais que eram inseridas em anéis do lado exterior das paredes do tabernáculo. Além disso, cada uma das tábuas superior era conectada a seguintes
através de um sistema de peças de madeira interconectáveis, encaixando-se com perfeição. A parte inferior de cada viga se inseria em 2 blocos de prata. Vamos lá. Eu disse que a madeira é você. Mas para você ser usado pelo Eterno, o que o texto está dizendo? Você vai ter que ser o quê? Revestido de ouro. Ouro. Ouro fala de santidade. Meu irmão, para mim caminhar da agora para frente, qual que é o caminho? Não, para começar a caminhada. Eu falei que é tá. Você observou que quando a gente pegou a árvore da vida, no centro tem uma coisa chamada tiferet. Tiferet é beleza. Meu irmão, você pode ser feio do jeito que for, mas a partir desse momento, alguma coisa vai ser belo. Por quê? Porque vai começar a manifestar na sua vida algo e esse algo tão maravilhoso, ele vai te revestir. Você agora começa a atingir uma beleza. Não é física mais. As pessoas vão começar a olhar para você, já não vão ver beleza física, vão começar a ver a Shekhinah, a presença do Eterno em você, porque você vai começar a resplandecer. Opa, mas tem mais um detalhe. Você, nessa beleza, você vai se encaixar. Eu não coloquei aqui não. Aliás, aqui olha, o detalhezinho. Né? Falamos aqui da junção, né? Olha aí, em cima e embaixo. Olha as bases. Prata. Meu irmão, prata representa redenção. Ela fala de redenção. Você, aqui nesse momento, você já está redimido. Você agora não tem mais contato com o mundo terreno. Lembra da dimensão que eu disse? Nós estamos entrando em dimensões novas. Dimensões superiores. Você entrou lá embaixo no reino. Olha para onde você já está caminhando. Você já fundou, colocou fundação. Já está caminhando agora para quê? Olha o que acompanha isso aqui. Eu vou voltar de novo. Deixa eu voltar de novo. O que acompanha isso aqui? Olha lá. Eu disse que é 5, né? Beleza? 5 coisas. Hesed. Ou que mais? Netzach. Meu irmão, sua vitória aqui está conquistada. Você chegou nesse nível, quem te tira? O que te vence agora? Glória. Kevod. Você nessa dimensão, você tem peso. Você faz parte agora de algo sublime nas mãos do Eterno. E não é só você. Eu sou o tal. Não. Quem está do seu lado? Não. Quem está do seu lado? Olha para o seu lado aí. Ó. Deixa eu fazer uma pergunta. Aqui nesse nível, tem madeira? E é vista? O que é visto? Está aqui, né? Está até aqui. O que é visto? Rod. O que é visto? Glória. Glória de quem? Vamos caminhar. Então a gente fica voltando demais. O que está nessa parte do Ohel Moed? Keresh, que é a tábua. Baria, que é a barra. Tabaat, a argola, né, que faz a conexão ali. Né? Tem 2 argolas, né? A argola de conexão e a argola da barra. E Adot, que é o encaixe, e Adão, que é a base.
né? A base é de prata. Significa o quê? Significa que você, nesse nível, você está isolado. Você mesmo estando na terra, a terra não te contamina. Por quê? Porque através de Yeshua você está isolado, porque a redenção... Aí, o irmão até perguntou, tem alguma coisa a ver com a pêssane e os cálices? Aquele cálice de baixo ali é o cálice, ou melhor, aquela parte de baixo é a redenção, que é o terceiro cálice. Não vou me ater não, que senão... Vou caminhar. Vês? O que as vigas simbolizam? Ao contrário das vigas normais de construção, que são deitadas horizontalmente, estas tábuas ficavam de pé sobre o solo verticalmente. Esta posição alcançada como se fosse o alto da terra em direção ao... Simboliza o objetivo espiritual do homem, unir os reinos terreno e... Capítulo? Benção, entendeu aí a posição sua como madeira? Né? Agora, você é ou a morada do... Está entendendo agora? As tábuas também eram unidas através de uma viga central que corria horizontalmente através de orifício entalhado no centro das tábuas. A viga central unia e suportava miraculosamente toda a estrutura do tabernáculo. Simboliza o Mashiach que unirá todas as nações do mundo. Olha que coisa interessante, né? Eu fiz aqui uma observação. Irmão, as tábuas são unidas. Quem nos une? Através de quem? Do Mashiach. Agora, você está me entendendo porque às vezes, se você descarta Yeshua, como é que você vai ser tabernáculo? Aqui no tabernáculo, né, não vou aumentar porque nosso tempo não dá, mas tem muito mais coisa. Uma delas é a redenção. Mashiach te pegou como madeira, você era o quê? Agora no outro aspecto. O que nós éramos? Madeira de quê? Acácia. Aqui, não é cedro. Tem muita acácia querendo ser cedro. Tem muita acácia, cheia de espinho, cheia disso, cheia daquilo, cheia de nó, tudo torto, querendo ser cedro. Querendo ser cedro do Líbano, a acácia é do deserto. Mas a acácia que o Eterno escolheu para fazer dele, o quê? Parte da sua, ou do seu, Mishkan. Amém? Olha para o teu irmão e fala, você podia ser uma coisa ruim. Ninguém dava nada, mas o Eterno escolheu você. Agora a pergunta, chegou aqui dentro, tem que ficar aparecendo? Chegou aqui dentro, é melhor que o outro? Ou pior? Se passou no altar, se passou no quior, vai caminhar um pouquinho mais agora, foi redimido, olha lá, tá livre, né? As coisas do mundo não te contaminam mais não. Você agora está revestido de Baruch Hashem. Paredes do tabernáculo nunca se perderão. Chegou um momento em que as vigas, varas e blocos de prata do tabernáculo não era mais necessário. Isso aconteceu quando o rei Salomão construiu o templo, né? Beit HaMikdash, tá? Cerca de 500 anos após o tabernáculo ser erigido no deserto. Então o que Salomão fez com as partes do tabernáculo? Nenhuma parte do tabernáculo foi jogada fora. Todas as vigas e outras partes foram escondidas no templo sagrado. Cada uma das partes era sagrada, pois haviam sido confeccionadas e doadas por justos. Baruch Hashem? Olha para o teu irmão aí. É lindo, gente. Eu disse para você que quando você entende o texto, fica. Vamos para Yeshua. Ele diz assim, ó: aqueles que o Pai me dá,
nenhum deles se... Captou? As tábuas, aí, ó. É do Eterno, foi o Eterno que confeccionou, o Eterno separou, o Eterno santificou, não se perde. Pelo contrário, sai de uma posição e passa para uma outra melhor. Né? Até pegar uma analogia aqui. As tábuas serviram no deserto. Quando não precisou mais das tábuas, aonde que elas foram? Agora você acha que ficou guardada aonde? O templo era o quê? Não era uma glória muito maior? Entendeu isso? Você começa sendo usado, o Eterno te usa, o Eterno te abençoa, o Eterno te santifica, e você terá posições melhores, níveis maiores. Boa. Rabino, Sim. as tábuas hoje se encontram onde? Hoje não. Porque o templo foi destruído. Então, provavelmente, né? Provavelmente, quando foi destruído o primeiro templo, né? Se ela não foi escondida pelos Kohanim juntamente com a arca, né? Não posso afirmar isso, tá? Eu não posso afirmar. Né? Sabe-se que a arca foi escondida. Agora, provavelmente foram escondidos também os utensílios desse tabernáculo junto com ela. Tá? Provavelmente. Não podemos afirmar porque não. Né? Cobertura. Então, presta atenção. A construção está aí, não está? Olha aí, ó. Tudo prontinho, né? Mas ela tem uma cobertura. A cobertura superior do tabernáculo consistia de diversas camadas. Essas não apenas formavam o telhado, mas também descia pelos lados. Tá? Olha aí, ó. Então, deixa eu ampliar aqui para você ver mais de perto. Né? Isso aí era a cobertura do Ohel Moed. Né? Couro de texugo. Tá? Em hebraico é tahash. Tá? O texugo é uma tradução que usaram, por quê? Porque eles não tendo conhecimento, né? O hebraico está tahash. Aí fala, deve ser, vamos botar aqui. Aí colocaram texugo. Eu vou te mostrar o que seria esse animal. Couro de carneiro, couro de cabra e linho torcido com imagem dos querubim. Então, essa era a cobertura do Ohel Moed. Né? Eu coloquei do lado aí quais eram os componentes aí, ó. Yeriot Ohel, cortina superior, né? Pelo de cabra. Yerot a Mishkan, cortina inferior, linho púrpura, lã azul, carmim. Mirce, cobertura de carneiro e tahash. Massar, véu de linho, lã azul, púrpura e carmim. Ok? Essa aí era a cobertura. Eu perguntei no início, né? Você imagina como é que seria, humanamente falando, esse local. Humanamente falando. Né? Mas isso aí é uma dimensão. Uma dimensão. Né? Tá fora aí. Isso aqui é só para você pegar de frente aí, né? Como é que ficaria semelhante à cobertura. Ok? Camada interior da tapeçaria que compreendia o teto do tabernáculo era de lã azul celeste, de beleza estonteante. Era composta de 10 peças costuradas entre si, formando 2 grupos de 5. Eram magníficas obras de arte, com figuras de leões, águias tecidas com fio multicolores. Se alguém olhasse para o teto do tabernáculo, parecia que estava olhando para o céu. Eu disse para você que isso aí era uma dimensão, quando você entrava lá, aliás, né? Ninguém entrava, só o sacerdote. Acho que o senhor vai falar ainda, mas como é que era a ventilação lá? Como é que era a ventilação lá? Não tinha ventilação. A ventilação era uma outra dimensão que você não precisava de ventilação.
Entendeu? É aquilo que eu falei, irmão, isso aqui, o tabernáculo, o Mishkan, ele é um portal para uma outra, ou para outras dimensões. Está entendendo? Nós vamos ver mais coisas aí que você vai. Né? Só o eterno. Ah, entrei para isso. É como se você estivesse entrando para uma dimensão da qual você não precisa nem de se preocupar com o físico. Quem entra? Não, aqui, né, a princípio era sacerdote. Lá dentro, sumo. Então, sacerdotes entravam. É lindo. Yeshua diz assim, quando Yeshua volta lá atrás, Yeshua, você estava lá circulando o altar, né? Aí o que você estava clamando? Ai, Senhor, salva-nos, por favor. Aí Yeshua veio e falou, não precisa subir não, eu subo. Né? Aí Yeshua assumiu o seu lugar, morreu no seu lugar, ok? Qual que foi a postura que você tomou a partir de então? Lá na frente você vai ver dizendo assim, né? Uma visão de Yeshua, né? O cordeiro que foi morto. Aí o Yohanan fala, e eu vi um cordeiro como aquele que foi morto, degolado, e ele comprou para o eterno de toda a terra, e os fez para o eterno o quê? Reis e sacerdotes. Amém? Eu disse para você que agora você está entrando para uma dimensão. Por que você está entrando por essa dimensão? Porque você foi comprado pelo Cordeiro. Você tem direito de entrar. Agora, se você ignorar isso tudo que a gente está vendo, você vai chegar lá dentro? Não. Só entrou e olhe lá se continuar lá. Quer ver um texto? Um grande senhor fez uma festa, convidou um monte de gente. E de repente ele está andando pela festa, ele olhou, viu um indivíduo e falou, quem que é você? Cadê a roupa? Juvenil, faz favor. Sargento, faz favor. Põe esse moço. Não precisa vir lá. Eu não estou usando. Eu estou usando aqui como exemplo, né? Aqui. Ah, não, faz isso com ele, não. Mas não é isso que está no texto? Chamou, aqui. Lançai-o fora. Você não está vestido. O que você está fazendo aqui dentro? Lembra que eu disse para você que você entrou, você tem que vestir santidade para ficar vestes. Se não tiver vestido, vai ser posto para fora. Lançar, inclusive o texto diz, lançai-o nas trevas exteriores. Ah, entrou. Ah, eu dei um jeitinho e entrei. Né? O Enio estava passando, aí eu passei junto com ele lá e... Ah, é? Mas ele está vestido. E você? A hora que o Eterno passar os olhos, falou, opa, o que você está fazendo no meio dos? Você não é sacerdote. Você não está vestido. Você não tem direito. É sacerdote? Pode entrar. Aí a hora que entra, a dimensão, né? A irmã perguntou, como é que é a respiração lá dentro? Como é que fica lá dentro? Não fica. Lá é uma dimensão, é outra dimensão. Você está entrando para uma dimensão agora, né? Além do físico. Como os dois grupos de 5, volta um pouquinho. Se alguém olhasse para o teto do Mishkan, parecia que estava olhando para o céu. Como os dois grupos de 5 eram unidos por meio de laços e ganchos de ouro, quando se olhava para o teto, parecia também que havia estrelas brilhando. Porque eram grupos de tecidos, mas eles tinham um grampo que unia eles de ouro, bordado de ouro. Lindo, né? A camada acima das cortinas celestes consistia em cortina feita de lanugem de cabra,
Elohim ordenou que as maravilhosas tapeçarias azuis celestes fossem cobertas por uma camada de lanugem de cabra, a fim de nos ensinar uma lição. Devem tratar seus objetos de valor com cuidado, a fim de evitar que se estraguem. Rabino, por favor. Eu estava pensando aqui, o sumo sacerdote, ele contemplava todas essas maravilhas dentro do Mishkan. O sumo e o sacerdote. E o sacerdote. Uhum. Se fugir do contexto, você me corrige. O profeta e o sumo sacerdote, como é que era a visão contemplativa dele? Com relação a essa grandeza. Porque um estava fora e o outro estava dentro. Na verdade, vamos dizer, os Kohanim, eles estão aqui. Eles estão numa dimensão um pouco além. O profeta, mesmo ele estando fora do tabernáculo, ele podia ir para a dimensão lá que só o sumo sacerdote ia. Porque a princípio era sacerdote. Então o sacerdote contempla isso, tá? Mas ele contempla isso também na sua, vamos dizer, na sua essência maior? Não. Por que não? Porque a essência maior vai estar no outro compartimento. Lá a coisa vai, depois nós vamos chegar lá nela. Mas cá fora, o sacerdote, ele contemplava uma parte, uma fagulha, uma parte. O profeta não. Por que o profeta não? Porque o profeta é como se ele passasse isso e fosse até o santo. Por quê? Porque o profeta ele tem uma ligação direta com aquela parte interna, que é o santo, né? Entendeu? Então o sacerdote contemplava assim, parte. O sumo, lembrando que o sumo era uma vez por ano. O profeta, não toda hora, mas todo momento que o Eterno o chamasse. Vem cá que nós temos uma conversa. Então ele podia ser levado, né? Não é sempre também que acontecia isso com ele. Às vezes ele tinha ouvia uma palavra, veio uma palavra, sim. Tinha momentos que o Eterno o levava. Aí a coisa mudava de conversa. Era direto do Eterno. Era uma chamada direto do Eterno. Você vai ver com Ezequiel, você vai ver com Daniel. Né? Esses moços teve momento que o Eterno vai, vem cá. Vamos caminhar comigo para uma... Aqui nós estamos numa dimensão que é uma dimensão que está dentro do físico. Há momentos que o profeta saía do Moshe. Saía do físico. Aí ele passou, a gente está falando de portais, de dimensões, ele já saiu da dimensão física. No caso de Moshe, ele era um profeta que contemplava também, sim. Porque Arão seria isso, né? Nós vamos até chegar no Moshe, que daqui a pouco estamos no sacerdote. Mas o Moshe, por exemplo, o Arão, o Eterno falava com ele, você vai entrar quando? Uma vez no ano. Moshe, está lá no texto, o Eterno o chamava, ele ia. E ele entra dentro do perfil de profeta. Nós vamos até ver como é que o Eterno fala, lá dentro, aí você vai ver onde é que Moshe ia. Tá? Aguenta, Tiquinho. Obrigado. Bom, vamos lá. Aqui, ó, eu peguei aqui algumas imagens, tá? Porque a última a cobertura também fala, lanugem de cabra eram cobertos com mais uma tapeçaria e uma combinação de peles de carneiro tingido de vermelho, peles multicolores de tarrash. Né? Eu coloquei entre aspas um unicórnio. Ali está uma imagem, só para você ter uma noção, tá? Do que seria o tarrash. Tá? O tarrash seria um unicórnio, um animal que tinha... Só que o pelo do tarrash ele era multicolorido. Ele tinha várias cores. Tá? Então, eu coloquei só para você ter uma noção aí. Ó. Algo seria semelhante a isso aí. Porém, apelar, né, o pelo multicolorido. Tá? Rabino, o que aconteceu com o tarrash? Tarrash existiu só para o tabernáculo. O Eterno criou esse animal, ele existia para poder construir o tabernáculo.
acabou a construção, ele deixou de existir, foi extinto. Benção? Não existe mais hoje, né? O que a cobertura simboliza? Cobrindo as paredes, o espaço aéreo do edifício, a cobertura unificava tudo o que havia dentro do tabernáculo, significando que a arca, a mesa, a menorá, o altar, não eram utensílios distintos, não relacionados, cada qual realizando sua tarefa separada. Eram, sim, parte de um todo unificado. Olha para o teu irmão. Diga para ele, quando você estiver debaixo de cobertura, você está unido para um propósito só. Por que rebelião é pecado? Porque exatamente o que a rebelião faz é separar, é tirar da união. Entendeu? E quando há rebelião, a pessoa ela é removida para fora da cobertura. Por que quando a Bíblia fala da lepra, manda pôr para fora? A lepra é uma praga, né? E biblicamente, o mundo judaico acredita que essa praga vinha por causa da língua. Olha aí a rebelião. Então, quando se faz rebelião, você está separando, você está saindo da cobertura, e aí dá problema. Então, estar debaixo da cobertura, nós estamos em um propósito só. E estamos no propósito de sermos usados. Cada tábua no seu lugar. Amém? Rabino, isso é sério, porque quando a gente fala da cobertura espiritual, tanto essa cobertura ali, que era bênção, mas também dependendo do tipo de cobertura que a gente tem em determinados locais. Sim. Porque o senhor deu uma paraxá falando que a cobertura é importante, mas dependendo do pecado que acontece, o pecado vira um pecado comunitário. Sim. Então, se você está debaixo de uma cobertura, de uma estrutura, onde você vê que, né, atitudes ali não são, aquilo envolve todas as pessoas também, né? Presta atenção. Você imagine se a cobertura foge do padrão do Eterno. Exemplo. Os utensílios seriam aquela dimensão que existia dentro do que a gente falou dela. Ela existiria se o sacerdote, os construtores chegarem lá e falar: Eterno, o Senhor mandou fazer de pele de cabra, mas está difícil demais. Tem que arrancar a pele, tem que matar um bichinho, tem que arrancar, tem que tingir. Não, vamos fazer uma coisa. Nós vamos comprar um linhozinho ali, vamos pegar um linho vermelho, vamos fazer de linho mesmo. O que houve? Uma palavrinha. Rebelião. O Eterno falou uma coisa, estão querendo fazer outra. Haveria a bênção daquilo que foi o tabernáculo? Não. O Eterno iria habitar naquilo? Não. Está me entendendo? Fugiu. A cobertura tem que ser no padrão E se ela não estiver no padrão do Eterno? Os utensílios não serão abençoados. Não haverá a bênção que há na união. Olha o Salmo 133. Quão bom e prazeroso é que os irmãos estejam. Por quê? É como o óleo precioso que desce sobre a barba. Barba de quem? Ao sumo sacerdote. Porque ali o Senhor ordena nós vamos chegar lá na vida. A bênção e a vida. Tabernáculo. Era assim partes num todo unificado. De fato, isso representa a filosofia da Torá na vida judaica. Estudos, orações, negócios, assim por diante. Não giram em órbitas separadas, mas trabalham junto em direção a um único objetivo. Olha para o teu irmão aí, diga para ele. Vida judaica envolve estudos só? Não. Orações só? Negócios. Irmão, eu não tive tempo de ir na comunidade porque eu estava fazendo um negócio. Irmão? Você acha que você vai prosperar assim?
trocando. Não. Tem que estar tudo junto, caminhando junto. Tenho que estudar? Tenho. Tenho que orar? Tenho. E tenho que negociar, trabalhar, prosperar. Tudo faz parte. Ah, Rabino, não adianta a gente caçar muito dinheiro, não, porque... Não adianta caçar dinheiro se você não estiver estudando a Torá e em oração. Não adianta, não. Você priorizar uma coisa em função de outra, não. Tem que caminhar tudo no mesmo barquinho. Está entendendo? Isso é mundo judaico, vida judaica. Amém? Shalom, eu sou o Rabino Moshe Keller, estou aqui para fazer para você um convite. Como a Bíblia tem sido ensinada para você? Como você tem estudado a Bíblia? Como você está entendendo o contexto da Bíblia? Nós temos aqui um curso através do Talmidim Centro de Estudos, um curso de bacharel em Teologia Judaico-Messiânica. O que frisamos nesse curso? Você entender o contexto das Escrituras. Você entender a Escritura dentro do contexto que ela foi escrita. Você que está me ouvindo aí, é o nosso convidado. Você vai estar pagando mensalmente uma quantia até simbólica, R$ 49,90 por mês. E você vai fazer parte desta grade de alunos que tem procurado entender a Escritura dentro do seu contexto. Venha estudar conosco. Seja um bacharel através do Talmidim Centro de Estudos. Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua. HaMashiach.